Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar com vocês a respeito da partida dessa quarta-feira contra a equipe do Mirassol. Será que ainda tem risco de mudar a data desse jogo? A gente vai conversar com vocês neste conteúdo. Tem uma excelente notícia aí para o Fenômeno Azul em relação ao sócio-torcedor, algo que o torcedor já estava aí pedindo há um bom tempo. Também vamos conversar sobre a apresentação do executivo de futebol do Clube do Remo, Luiz Wagner Vive, que falou sobre contratações e falou também sobre o processo importante do planejamento, principalmente visando a Série A do Campeonato Brasileiro. E claro, nós vamos falar com vocês sobre mais uma novidade em relação à festa da próxima quarta-feira que o Fenômeno Azul está preparando e também sobre a equipe do Mirassol que entrou em campo nesta segunda-feira pelo Campeonato Paulista. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora, hein? 1.500 likes é a meta para este conteúdo, tenho certeza que a gente vai chegar neste número importante, 1.500 likes, pessoal. Clica também no botão hypar para que o vídeo fique no topo da plataforma e assim o YouTube possa seguir recomendando o nosso trabalho. E verifique também a tua inscrição aqui no canal. Lembrando, chegando na marca dos 60 mil inscritos, tem sorteio de 5 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, eu quero conversar com vocês primeiramente sobre a equipe do Mirassol que entrou em campo nesta segunda-feira pelo Campeonato Paulista, o complemento daquele jogo que foi cancelado ontem contra o Novo Horizontino e que ocorreu na tarde desse sábado no estádio 1º de Maio, lá na cidade de Mirassol. O jogo terminou empatado em 1-1, o Mirassol conseguiu fazer o gol no final da partida e os atletas do Mirassol após o jogo conversaram com a imprensa e falaram, né, que não tem tempo para descansar, que já teriam que vir para Belém enfrentar o Clube do Remo, que seria um jogo difícil contra o Remo, e com isso a partida, né, deve realmente ocorrer nesta quarta-feira às 8 da noite no Mangueirão. Inclusive, o presidente do Clube do Remo, Antônio Carlos Teixeira, ele em uma declaração ao Magno Fernandes disse que não recebeu nada oficial da CBF sobre esse possível adiamento da partida, então o jogo está mantido aí para quarta-feira às 8 da noite no Mangueirão, até porque a gente sabe do problema de logística que isso acarretaria, né? Com certeza tudo está programado para esse jogo acontecer na próxima quarta-feira no Mangueirão. O Remo teria que mudar toda a estratégia para passar o jogo para quinta, para antecipar o jogo contra o Águia, por exemplo, para quarta-feira ao invés de quinta, enfim. Muita coisa poderia acontecer em relação a esse confronto contra o Mirassol. O Mirassol, mesmo assim, mesmo depois de ter jogado contra a equipe do Novo Horizontino, vai ter que viajar a Belém e entrar em campo na quarta-feira contra o Remo, né? Eu não vi ninguém no Mirassol, pelo menos jogadores, após a partida contra o Novo Horizontino, reclamando aí da questão da logística de enfrentar o Remo 2 dias depois do jogo contra o Novo Horizontino. Então o jogo deve realmente acontecer nesta quarta-feira. Para essa partida, galera, o Fenômeno Azul está programando aí uma festa com mosaicos, tá? Mosaico duplo e um de LED aí confirmados pela comissão de festa da torcida maior do Norte, a Remoçada, né? E, mais uma vez, o Brasil todo vai destacar a festa que o Fenômeno Azul vai fazer nesse primeiro jogo do Leão na Série A do Campeonato Brasileiro do Akendoê. Esse secador passando mal aí, secando até dizer chega, né? Mas o Remo tá na Série A e a gente vai viver esse momento na próxima quarta. Tenho certeza que o público vai ser muito bom. Até porque, galera, esse é o jogo mais importante do Remo aí nos últimos anos e é o pontapé inicial da nossa campanha. Os torcedores têm que entender isso, que esse jogo é fundamental para a nossa reação no campeonato, para que a gente comece a pontuar no campeonato e para que o Remo mostre para os adversários de que aqui as coisas não vão ser fáceis, tá? É muito importante isso, que a gente dê esse pontapé inicial vencendo o Mirassol na próxima quarta, e por isso que a gente está aqui cobrando também, claro, né? Que o Remo melhore seu desempenho, que o técnico Juan Carlos Osório coloque a melhor formação possível para que o Leão Azul saia de campo vencedor e somando 3 pontos. Então, o mosaico está confirmado, as vendas seguem para esse jogo, R$100 a arquibancada, R$200 as cadeiras, e
o Fenômeno Azul vai comparecer em peso neste jogo. O que a gente pode dizer para vocês é que hoje é muito mais fácil vocês aderirem ao programa de sócio-torcedor. E aqui, depois de tantas críticas que a gente fez, né, pedidos inclusive para que o Remo melhore a parte da comunicação, da divulgação desse sócio, a gente vem aqui e parabeniza, porque finalmente ficou à disposição aí o plano do sócio-torcedor na modalidade crédito recorrente no Pix, tá, pessoal? No Pix. Você pode agora pagar o teu sócio no Pix e muita gente está aderindo na tarde dessa segunda-feira. Recebi uma informação agora há pouco de que são mais de 300 sócios adimplentes só nessa tarde, quando surgiu a informação do Pix recorrente pelo site Fenômeno Azul. Agora, o que a gente também recebeu, e aqui um recado mais uma vez para o pessoal do sócio, é que tem muita gente reclamando que o aplicativo está tendo problemas de funcionar e o site também está travando. Na hora que a pessoa vai concluir o processo ali para finalizar o pedido e pagar, né, o programa de sócio, está dando erro. Então, que as pessoas responsáveis aí possam resolver e que o Remo, o mais breve possível, também possa disponibilizar mais pontos pela cidade, as lojas pela cidade, para que a gente possa ter o torcedor cada vez mais aderindo ao programa de sócio-torcedor. Então, que bom que tem a opção do Pix agora, até porque tem muita gente que não consegue fazer pelo cartão de crédito, às vezes o cartão está com algum problema, o cara não consegue fazer, mas ele tem o dinheiro no Pix, né? Então o Remo precisa abraçar todos os seus torcedores, entender a realidade para não perder dinheiro, para que a gente possa cada vez mais aumentar esse programa de sócio. Já deve estar batendo agora 6 mil adimplentes, ainda é pouco, mas quem sabe com essa comunicação melhorando, com essas vantagens, né, de você fazer no Pix agora, a gente possa chegar o mais rápido possível nos próximos dias a 10 mil sócios. Lembrando, né, o Remo joga contra o Mirassol na quarta-feira, joga contra o Águia dia 5 no Bamparabaenão e joga no domingo contra o nosso maior rival, o Clássico Repar, no Mangueirão. Depois o Remo viaja para enfrentar o Atlético Mineiro lá no Horto, pela terceira, na Arena MRV, lembrei do Horto, Arena MRV em Belo Horizonte, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Tem algumas informações rodando por aí, né, de que o Remo pode até estrear o seu uniforme nesse jogo contra o Mirassol, o seu novo uniforme nesse jogo contra o Mirassol. Essa informação foi trazida pelo perfil Mundo Azulino e é uma possibilidade, né, do Remo estrear o seu novo uniforme na temporada 2026, já nesse jogo contra o Mirassol, na próxima quarta-feira. Nós vamos aguardar. Galera, é o seguinte, para esse jogo, né, contra a equipe do Mirassol, você já sabe que o Remo deve ter estreias aí para essa partida, né, galera? Na ansiedade de ter jogadores estreando e podendo, obviamente, entrar em campo. O pessoal me perguntou no vídeo de mais cedo sobre o Leonel Pico, né? O Leonel Pico tem até amanhã para cair com o nome dele no bid. Se cair, ele com certeza estará à disposição para poder fazer a sua estreia. Já fez os exames, já está treinando com o elenco e chegando a confirmação no bid, ele poderá fazer a sua estreia pelo Clube do Remo nesse jogo da próxima quarta-feira. Bom, falando agora, galera, sobre a apresentação do executivo de futebol do Clube do Remo, Luiz Wagner Vivian, lá na sala de imprensa do Baianão, eu não acompanhei a mensagem da programação que a assessoria de imprensa disponibiliza, eu passei batido. Se tiver lá a mensagem, eu realmente passei batido, mas não teve um aviso no grupo da Ascom sobre essa coletiva. Tanto é que só 2 jornalistas estiveram presentes hoje na apresentação do novo executivo, né? O Cacheado, da Rádio Clube, e o Bruno Amâncio, lá da TV Liberal. Nem sei se a imprensa realmente ficou sabendo dessa apresentação, mas ele foi aí apresentado e falou, galera, principalmente sobre a questão do trabalho dele, né, em relação aí à parte de executivo de futebol. Falou que ele vai tratar de outras questões, questão estrutural para melhoria aí do departamento de futebol, a questão também da logística, que é muito importante nesse momento atual do Clube do Remo, principalmente com esse número de jogos altíssimos que o Remo tem nesse momento para fazer, e também comentou sobre o mercado da bola. Falou inclusive ali que 15% do trabalho dele será destinado às contratações, até mesmo falou assim, que talvez seja a parte mais importante do trabalho, sobre o elenco e o trabalho que ele vai fazer de limpar esse elenco que está muito inchado e de fazer novas contratações.
E ele comentou que realmente após o Clássico Repar, essas mudanças que o próprio Juan Carlos Osório citou após o jogo contra o rival, de possíveis jogadores deixando o Clube do Remo a partir do Clássico Repar. A gente sabe que o Remo está contando com esses jogadores até o Clássico, porque o calendário está muito apertado, e com o calendário ficando um pouco mais vago, né, ficando um pouco mais tranquilo em relação ao planejamento do Remo de logística, o Remo deve estar conversando com atletas que estarão deixando o clube, seja por empréstimo, até mesmo rescisões contratuais. Isso já estava no planejamento, segundo o próprio presidente do Clube do Remo, Antônio Carlos Teixeira, em entrevistas anteriores. Então o Remo deve estar fazendo essa espécie de limpa aí, né, no seu elenco. O Luiz Wagner Vive também comentou sobre a situação do Diego Hernandes. O Tonhão citou lá na entrevista que o Remo estava conversando com o empresário do Diego Hernandes, travou as conversas, mas ele já repassou lá para o Luiz Wagner Vivian que vai seguir com as conversas com o empresário do Diego Hernandes e que realmente, né, pode haver ali uma espécie de acordo com a venda do Cadu para o Botafogo, e aí facilitaria o Diego Hernandes chegar em definitivo para o Clube do Remo. Lembrando que o Diego Hernandes tem contrato com o Remo até ali o meio do ano, e o Remo já quer correr atrás dessa renovação, porque vocês sabem que o futebol as coisas mudam muito rapidamente, né? Vai que o Diego Hernandes se destaca pra caramba e metem o olhão no cara aí e o Remo perde o jogador. Então é muito importante o Leão Azul se mexer nesse momento, nesse planejamento, para renovar o contrato com um dos principais jogadores da campanha do acesso no ano de 2025. Ele não quis citar nomes ali, né, sobre contratações, sobre especulações de nada, mas disse que o trabalho agora vai ser feito para poder evoluir o Clube do Remo na questão de profissionalização, que é algo que a gente cobra bastante aqui, né? O Remo tem que ter uma estrutura de Série A nos próximos anos, porque se ele quiser se manter na elite, ele precisa evoluir nessa estrutura, e o trabalho está sendo feito para que isso aconteça, né? Então a gente deseja aqui boa sorte ao Luiz Wagner Vivian. Ele hoje é o novo executivo do Remo, e é em cima do trabalho que ele vai fazer também que a gente vai fazer as cobranças, como a gente fez em cima do Papelinho, do Marcos Braz, e é isso que tem que ser no futebol, né, pessoal? A gente vê um profissional que é remunerado, ele vai ser cobrado por aquele trabalho. Eu acho que ele é ciente disso, principalmente num clube tão grande como é o Clube do Remo. Então é muito importante isso, né? O Leão Azul, que encerra sua preparação nesta terça-feira para o jogo contra o Mirassol no Mangueirão, e com certeza nós estaremos lá para fazer a cobertura especial. E lembrando, hein, em breve eu vou soltar o sorteio aí no nosso Instagram para você que quer acompanhar Clube do Remo e Mirassol, o jogo que vai iniciar a nossa campanha em casa na Série A depois de 32 anos. Primeiro jogo em Belém, o pontapé inicial do Remo como mandante. Nós vamos sortear 4 ingressos, pessoal, 4 ingressos aí, 2 pares de ingressos para o Fenômeno Azul poder acompanhar essa partida. Eu vou soltar as regras lá no Instagram e depois a gente vai anunciar como o sorteio será realizado, beleza? Então é muito importante também que você siga a gente lá no Instagram e participe desse sorteio de 2 pares de ingressos para Clube do Remo e Mirassol. Em breve vocês vão saber aí as novidades em relação a esse sorteio. É isso, meus amigos, vou ficando por aqui. Qualquer informação nova e atualização vocês vão saber pelas nossas redes sociais, em primeira mão, e claro, em breve também aqui no canal, para a gente conversar sobre o Leão Azul Paraense. Não esquece de deixar o like, para bater esses 1.500 likes, hypar o conteúdo, verificar a sua inscrição e comentar os assuntos desse vídeo, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!